Neste dia 15 de outubro, que é a próxima quarta-feira, agora no meio da semana, é comemorado o Dia dos Professores. Essa data nos convida a celebrar a importância deste profissional e refletir sobre o futuro dessa profissão. Por isso, nós preparamos uma série de entrevistas para você que está comemorando essa data e também com muita reflexão e muita informação. E a gente dá início a essa semana especial recebendo aqui o secretário municipal da Educação, o Valdir Martins, para falar um pouquinho mais sobre o papel do professor na rede municipal de Ribeirão Preto. Secretário, prazer em recebê-lo pela primeira vez aqui no nosso programa. Bem-vindo ao nosso Hora da Verdade, viu? Obrigado, bom dia, Diogo. Ô, secretário, me diga uma coisa, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos telespectadores, entender um pouquinho mais sobre a rede municipal de ensino e aos nossos professores aqui de Ribeirão Preto. Hoje são quantas escolas e quantos professores contratados? Olha, hoje são 146 escolas com cerca de 4.000 professores. 146 escolas municipais com quantos professores? Cerca de 4.000 professores. A gente continua ainda com aquela demanda de falta de professores ou não, secretário? Olha, eventualmente nós temos sim, Diogo. Nós temos, assim, quantidade de professores suficientes para as salas de aulas que nós possuímos. Entretanto, muitas vezes nós temos algumas ausências em que nós precisamos chamar professores substitutos, mas de vez em quando a gente não consegue dar conta e aí acaba tendo alguma ausência. Ô, secretário, esses dias atrás eu estava falando com um professor aqui no nosso programa e ele disse para mim que num curto espaço, aí pelo menos de 20 anos, nós vamos ter uma crise de demanda nessa área de profissão. Menos pessoas estão querendo aderir a esta profissão. Isso já vem afetando o nosso município ou não, secretário? Olha, ele já vem afetando como um todo, viu, Diogo? Porque a profissão de professor, ela tem se transformado muito. Então, nós vemos que hoje, com as tecnologias digitais, com outras demandas que a sociedade traz, faz com que o professor tenha que se desdobrar e que ele tenha que rever tudo aquilo que ele aprendeu até então. Então, hoje, estar em sala de aula, o professor tem que ter muitas outras habilidades e muitas outras qualificações para que ele possa hoje interagir com o nosso aluno. E isso realmente recarrega muito e aí faz com que muitos alunos, muitos jovens não queiram hoje essa profissão, mas cabe a nós despertarmos esse interesse e incentivarmos. Ô, secretário, para o senhor, me diga uma coisa, qual que é a importância do professor na rede municipal de ensino para a formação das futuras gerações? Olha, o professor ele é o principal agente da educação. Nós enxergamos o professor, principalmente municipal, como aquele primeiro contato de agente político que a criança tem. Então, ele é muito responsável pela formação de visão de mundo das crianças, o primeiro contato de relação de afeto, de convivência, de sociabilidade. Então, esse profissional, ele inclusive, é ele quem faz a formação nos primeiros anos da criança, dos nossos jovens, e ele tem uma interferência direta. Então, é um papel extremamente importante. Então, é isso que a gente tem que ver. O professor hoje ele é um papel central na educação municipal. Inclusive, tem um professor me assistindo, que é um professor argentino, que é o Roberto José, ele é um professor de espanhol. Ele me disse algo uma vez que é muito importante. Ele falou assim, Diogo, a profissão de professor deveria ser a profissão mais valorizada do mundo. Porque se não existisse o professor, não teria outras profissões, porque ele que prepara outras profissões. O senhor concorda comigo, secretário? Perfeitamente, compartilho dessa visão, porque o professor, em algum momento da vida, qualquer profissional teve que ser orientado por um professor, teve que ser formado por um professor. E desde as tenras idades, desde o seu início. Então, a gente entende que o professor é o principal agente da educação e deve ser valorizado, e não apenas com salários e benefícios ou cursos, mas que ele tem que ser valorizado na sua íntegra, a sua valorização simbólica, do resgate do papel do professor, da valorização disso, a questão de infraestrutura são importantes, você ter condições adequadas e, naturalmente, essa questão, sim, de valorização salarial, entre outros benefícios. Por falar nessa questão, o que a sua secretaria ela tem feito para poder valorizar os nossos professores aqui do nosso município, secretário? Olha, nós temos buscado trazer justamente aí esse contato, da gente ter uma participação mais democrática, da gente ouvi-los, da gente fazer com que eles se sintam respeitados, para que eles possam participar. E nós, como estamos
estamos ainda num começo de gestão, né, Diogo? Nós pegamos um passivo estrutural muito grande. Então, a gente está construindo um projeto em que vai envolvê-los mais diretamente, né? Vamos participá-los, para que a gente possa fazer com que toda essa dimensão que nós comentamos, simbólica, que eles sejam respeitados, que eles tenham, sim, uma infraestrutura adequada e que eles tenham o seu reconhecimento também financeiro, né? Que seja da forma como a gente entende que Ribeirão Preto merece. Secretário, resolver todos os problemas de uma hora para outra é quase impossível, mas passo a passo, ano a ano, vai se conseguindo resolver os problemas, né? Exatamente, é uma construção, né? A educação, ela é uma construção a médio e longo prazo. Então, a gente tem que deixar bem claro que a gente está realmente revisando e a gente está num ponto de inflexão, de mudança, de uma série de questões, né? Que nós pegamos uma gestão em que nós identificamos várias situações em que nós estamos construindo um projeto. Então, naturalmente, a partir principalmente do ano de 2026, esse projeto, essa construção vai ficar mais clara para todo mundo. Secretário, a pandemia que nós enfrentamos aí alguns anos atrás trouxe um grande desafio para a educação, né? O que tem mudado de lá para cá, secretário? Mudou bastante, mudou tudo, viu, Diogo? A gente percebe que, por exemplo, assim, a educação sempre foi um processo de relação. Educação é relação, não é só transferência de conhecimento, né? É uma relação entre pessoas em que você constrói justamente, faz com que a pessoa cresça. Então, o que aconteceu a pandemia? A pandemia tirou a presença do profissional junto às crianças, junto aos alunos. Então, a questão da relação, ela fica muito modificada, porque a construção foi feita através da mediação, através de telas, e não pelo presencial. Então, isso modificou totalmente a relação do profissional com os nossos alunos. E, além de tudo, né, o professor teve que desenvolver várias outras habilidades para lidar com esse aluno que estava angustiado, estava isolado em casa, muitas vezes sem as condições adequadas de aprendizado e mesmo muitas vezes de conforto para que isso acontecesse. Então, por muitos problemas de saúde mental, que afetam nossos alunos e que também afetam nossos profissionais. Então, tudo isso, o professor ele teve que rever. O secretário, nós sabemos que a tecnologia é a era do momento, né? Ela está influenciando em tudo, inclusive até dentro da educação. O que a rede municipal vem fazendo para poder lidar com o uso da tecnologia em sala de aula? Olha, a questão da tecnologia, ela é irreversível, viu, Diogo? A gente entende dessa maneira. Nós precisamos, sim, regulamentar uma forma de uso, né? Porque a tecnologia, ela nos traz muitos benefícios, ela facilita muita coisa e nós precisamos preparar nossos alunos para isso. Entretanto, nós sabemos que ele é vamos dizer assim, um distraidor em sala de aula. Ele tira o foco, ele diminui a sociabilidade, então ele faz com que muitas vezes ela seja vista como algo que esteja prejudicando. Então, o que nós precisamos fazer com a questão da inteligência artificial e todas as demais tecnologias digitais? A gente prepará-los. A gente precisa primeiro formar os professores para que os professores estejam formados e utilizem de dispositivos pedagógicos na nossa sala de aula. E aí sim a gente consiga avançar. Então, nesse momento, nós estamos construindo um plano, né, de trabalho, que a gente está chamando, né, o nosso Conselho de Educação Digital. Então, está sendo construído, já foi constituído o grupo, para estudar todos esses elementos para a gente colocar em prática um trabalho bem bonito aqui em Ribeirão. Secretário, vamos falar um pouquinho agora sobre a saúde mental dos professores. Eu, inclusive, quero trazer dados aqui, ó. Na cidade de São Paulo, mais de 60% dos professores da rede municipal se afastaram por problemas de saúde no último ano. Destes, mais de 84% apresentavam algum transtorno mental. Os dados é de uma pesquisa da USP. E aqui em Ribeirão Preto, a secretaria vem acompanhando a saúde mental de cada professor? Temos acompanhado, sim, viu, Diogo? E a gente tem uma preocupação muito grande com esse quadro, porque a gente sabe que isso tem afetado muitos profissionais, isso tem desestabilizado muitas pessoas e a gente sabe que a gente precisa ter esse cuidado. Então, quando você traz todas essas estatísticas, nos deixa muito preocupados e demonstra que a gente tem que ter essa atenção. Porque, como nós comentamos, né,
né? Os nossos alunos, desde a pandemia para cá, passaram por essa dificuldade de saúde mental. Os nossos professores também. Eles foram assimilando várias outras atividades que até então você não tinha numa aula tradicional. Então, você passa a ser o psicólogo, você passa a ser um gestor de conflitos, você passa a dar uma atenção que até então o aluno não exigia. Então, você passa a ser um agente com várias outras atividades que você não desenvolvia. E isso daí gera o quê? Gera um acúmulo de funções que gera o que a gente chama, né, da sociedade do cansaço. Então, aquele problema da gente se sentir sempre cansado, e isso automaticamente afeta o emocional, afeta o mental, e isso daí faz com que os nossos profissionais, infelizmente, tenham que, em muitos casos, se afastarem. Até porque nós sabemos que o professor também não deixa de ser um psicólogo, né? Do aluno, ajudar, incentivar, descobrir algum problema dele. E muitas vezes ele acaba esquecendo da própria saúde mental dele, né? Exatamente, Diogo. E é exatamente isso que a gente tem essa preocupação e que estamos desenvolvendo um plano para que a gente possa, a partir do semestre que vem, a gente tenha esse apoio, esse cuidado com esse profissional, porque ele está muito demandado. Ele está muito exigido. E a gente sabe que, para que você tenha uma atividade saudável em sala de aula, ele precisa estar bem com ele mesmo. Ele precisa estar com as questões todas resolvidas. E hoje a gente sabe, né, a nossa sociedade é a sociedade da aceleração. E os processos têm sido muito acelerados, e isso afeta diretamente o nosso professor, até porque lidamos com gerações diferentes, né? Então, ou seja, as gerações diferentes, elas exigem da gente uma adaptação, e essa adaptação nem sempre é muito fácil, né? Essa próxima pergunta também está dentro da saúde mental do professor. Na sua visão, secretário, você acredita que os professores estão sendo mais ou menos respeitados? O que ainda precisa mudar em relação a isso? Olha, assim, dizendo rapidamente, né, Diogo, assim, aparentemente eles são desrespeitados, mas o que a gente precisa entender é que a relação entre as pessoas, né, e entre alunos e professores mudou. Antigamente, como é que a gente fazia? O professor era o detentor do conhecimento e ele transmitia isso para a gente, e a gente aceitava de uma forma mais fácil, né? Mais respeitosa. Exatamente. Né? Hoje em dia, você tem justamente a competição da internet, você tem a competição das redes sociais, de outros grupos de influência, que faz com que esse aluno hoje, ele tenha o conhecimento também acessado de diversas outras formas. E então a palavra do professor é importante, é fundamental, mas ele vai viver com essa concorrência. Então passa-se a impressão de que não é respeitado, né? De que realmente as gerações novas têm dificuldade em aceitar alguns comandos, é que eles vão questionar tudo. E aí, isso é um grande desafio para a nossa categoria. Secretário, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, um dos assuntos que tomam conta também dentro das escolas é o bullying e o cyberbullying. Sim. O que a Secretaria Municipal vem fazendo para combater isso? Olha, essa é uma preocupação também grande, Diogo. Nós estamos desenvolvendo protocolos, estamos desenvolvendo cartilhas, que já está quase pronta lá na Secretaria, em que a gente vai ter cartilha de previsão, né, de prevenção contra violências de todos os tipos, inclusive o bullying, a violência mental, né, a violência simbólica, e inclusive também protocolos contra a violência do racismo, né? Então, a gente vai ter tudo isso, porque esses elementos, eles fazem com que as crianças, os adolescentes, eles pratiquem o bullying, não só eles, né, naturalmente, mas todas as pessoas. Então, o que a gente vem desenvolvendo? Protocolos, cartilhas, e atuando de forma muito incisiva e muito rápida, para a gente evitar qualquer tipo de situação, né, desnecessária dentro das nossas escolas. Secretário, mais uma para a gente encerrar. O senhor citou bastante sobre as metas aí da Secretaria Municipal de Educação. Quais são as outras? Olha, nós temos muitas ali, viu, Diogo? Porque nós temos como uma das principais metas nossas restabelecer os indicadores de qualidade da educação de Ribeirão. Uhum. Hoje nós temos uns indicadores muito ruins que não condizem com o potencial e com o que a cidade merece. Então, nós estamos focando muito nisso, focando muito na melhoria da qualidade da educação, focando na formação
continuada do professor na estrutura das escolas. Então, a infraestrutura é uma questão muito importante para nós, né? A gente sabe que isso muitas vezes tem que ser feito com uma relação muito rápida. Então, nós temos muitos desafios aqui, viu, Diogo? E, assim, a gente espera conseguir cumprir todos eles. E bota desafio nisso. Quando a gente fala na educação dessa criançada, não é fácil não, secretário. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Sucesso, viu? Obrigado, até uma próxima, Diogo. Até mais, Tudo de bom. secretário. Grande abraço, viu?